Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão de Páscoa, que eu desejo que esteja transcorrendo de uma forma muito legal, muito bacana, para você, para sua família, para as pessoas que estão no seu redor, porque hoje é um dia também de reflexões, né? Às vezes nós perdemos um pouco o sentido do porquê temos alguns feriados. É um dia para a gente pensar, do ponto de vista religioso, na ressurreição de Cristo, né? Na renovação, num recomeço. No entanto, muitas pessoas no mundo não estão tendo sequer essa oportunidade, porque estão ali vivendo com uma espada sobre a cabeça dessas pessoas, né? Das suas famílias, das suas nações. E, infelizmente, a grande mídia, que deveria ter o dever de informar corretamente as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, se omitem. E quando elas se omitem, elas simplesmente fazem com que a nossa crença sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo fiquem absolutamente distorcidas. Como é que nós podemos aceitar, num dia como esse, que pessoas no mundo estejam ali sobre a ameaça de serem mortas, elas, as suas famílias, as suas comunidades, as suas nações? Como é que a gente pode achar natural alguém ameaçar a destruição dessas pessoas? Como a gente pode achar normal, corriqueiro, uma notícia contendo esse tipo de comportamento de alguém que eu já classifiquei mais cedo como um nazista? E o nazista a gente nunca pode esquecer que é um supremacista, é uma pessoa que discrimina, é alguém que está no campo do autoritarismo, alguém que não aceita a diferença, alguém que faz do ódio uma ferramenta política. Enfim, isso tem que ser colocado como a coisa está sendo. Nós não podemos tratar de uma forma racional, de uma forma natural, alguém que está tendo um comportamento não republicano, não civilizatório. Então, essas coisas precisam ser, inclusive, mais sublinhadas por todos nós aqui do campo progressista. Bom, eu estou dando esse pontapé aqui no nosso espaço, e ainda bem que nós somos muito ouvidos, nós somos muito assistidos, e aquilo que eu já comentei com vocês mais cedo já está tendo muitas repercussões, muitas pessoas já começam, inclusive, a mandar mensagens aqui para mim. Eu mostrei no nosso encontro anterior essa imagem aqui, né, na capinha, que é uma imagem da capa de um livro publicado nos Estados Unidos. No Brasil ainda não tem esse livro, né? Que tem esse título, American Hitler. Trump e o culto, né, dos seus seguidores, né? Foi escrito por Ken Levy, né? E que é uma pessoa, um autor que escreveu livros sobre fanatismo religioso. Ele estudou o Jim Jones, que provocou aquele suicídio em massa algumas décadas atrás, e ele faz essa ponte com esse personagem, o Donald Trump, com Adolf Hitler, os mesmos mecanismos, a mesma prática que fez com que muitas pessoas se seduzissem por aquilo que ele estava dizendo. E esse fenômeno, ele atinge aqui o nosso país, porque nós estamos vendo, desde quando o Bolsonaro chegou ao poder, a sua devoção, a sua conexão com esse personagem e com as coisas piores que ele representa. O autor, só para vocês terem uma ideia, gente, ele aborda aqui, até anotei aqui para não esquecer, ele fala sobre como a figura de Trump disseminou o ódio, a discórdia, a intolerância, a violência, o autoritarismo, a ilegalidade e a grosseria. Então, como é que as pessoas Vejam só, as pessoas se identificam com isso lá fora e aqui dentro, quando a gente pega um bolsonarista, é exatamente esse tipo de vocábulos que a pessoa também incorporou na sua vida, né? Quando a gente vê nas redes sociais uma série de seguidores de Bolsonaro também elogiarem o tempo todo tudo aquilo que está com Trump e ao redor de Trump, o Elon Musk, as Big Techs, eles ufanam os personagens da extrema-direita no mundo, a gente vê que essas figuras aqui não são figuras inocentes, não. Elas estão a serviço desse tipo de insanidade nazista que está sendo colocada nos Estados Unidos. Nós temos o dever de denunciar isso, a proximidade do que eles fazem com essa coisa abjeta que está acontecendo lá fora, porque eles conestam, eles legitimam, eles fazem um discurso de que se destruir uma nação está dentro de um certo contexto de naturalidade, né? Eles acham que é normal alguém chegar e dizer que vai destruir uma nação inteira com 95 milhões de habitantes, gente. Trump volta a ameaçar Irã com ataques a pontes e usinas, se Estreito de Hormuz não reabrir. Vocês vão viver no inferno. Eu pergunto a você, a dona de casa, o trabalhador, o cidadão comum, o iraniano que está lá, nunca fez mal a ninguém, o que ele tem a ver com isso, gente?
Por que ele tem que pagar esse preço? Ele tem que ser morto, ele tem que fugir. O que está acontecendo no mundo? Nós estamos vendo o que Israel está fazendo com o Líbano agora, um país que tem milhões de descendentes libaneses aqui no Brasil, que estão angustiados com o que está acontecendo lá, as pessoas estão sendo removidas sob a ameaça de morte. 20% de um país, gente, todas as pessoas saíram das suas casas. Como é que isso não vira um escândalo? Como é que Benjamin Netanyahu não é colocado como ele é, um nazista? Porque tem judeu nazista também, que é uma coisa absurda, né? Mas é isso que eles fazem, porque o nazismo é isso, é o racismo, é o supremacismo, é entender que uma outra nacionalidade, uma outra raça, uma outra religião são inferiores e, portanto, podem ser exterminadas. Então, gente, nós temos que denunciar o que significa o bolsonarismo nesse contexto, com a devoção com as linhas que eles seguem de Donald Trump. Trump volta a ameaçar Irã se Hormuz não reabrir até terça-feira. Bastardos loucos. Então, eles vão normalizando, eles falam dessas manchetes, mas sem sublinhar. Trump se comporta como Hitler e diz que, pumba, Trump faz a mesma coisa que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial e ameaça destruir uma nação. Gente, por que não se sublinha essas coisas tão óbvias? Óbvias para historiadores, para analistas políticos, para as pessoas que estão preocupadas com o que está por vir lá no Irã. E não é só no Irã, porque o Irã, na sua tentativa de sobrevivência, ele vai reagir também. Nós teremos ali a possibilidade de destruição de usinas de dessalinização em vários países ali no entorno. Nós podemos ter ali um êxodo em massa, populações todas saindo para sobreviver, isso tudo causado por um nazista, um psicopata. Então isso tem que ser alertado, isso tem que chamar as nossas atenções e tem que ser objeto de preocupação para nós aqui no Brasil também, né? Bom, com xingamentos, Trump ameaça Irã com bombardeios e pontes e usinas. Bom, falei muito disso, né, gente? Mostrei aqui os personagens aqui no Brasil. Como a gente tem que combater esses personagens. Esses filhotes de Donald Trump, esses discípulos do demônio, né? Porque, enfim, assim a gente tem que tratá-los. Eduardo Bolsonaro e Nicolas batem boca nas redes. Flávio intervém pedindo união e todo mundo sai perdendo. Hoje, vários colunistas estão abordando algumas questões colaterais. Por exemplo, quem é esse personagem trampista aqui no Brasil, Flávio Rachadinha? Marcelão, o amigão de Flávio Bolsonaro que está mandando muito na sua pré-campanha. É um marqueteiro que é um ex-policial e que foi homenageado, segundo a coluna aqui do Bernardo Melo Franco, essa aliás é do Bernardo, não, essa aqui é do Lauro Jardim. Ele foi homenageado pelo TH Joias, alguém ligado ao Comando Vermelho. Vejam só, né? Alguém que homenageou um ex-policial, que agora é um marqueteiro o principal estrategista de Flávio Rachadinha. É nas mãos dessas figuras aí que o Brasil corre algum risco se as pessoas não forem esclarecidas. Coluna do Bernardo Melo Franco. Flávio se diz Bolsonaro 2.0, pede interferência de Trump e imita golpismo do pai. Então, gente, são pessoas que não estão ligando para o Brasil. O Flávio Bolsonaro chegou a sugerir que seria legítimo fazer bombardeio na Baía de Guanabara. Ele já falou em bomba atômica contra o Brasil. É uma figura desse nível, uma figura com esse tipo de percepção abjeta da realidade. E aí a gente tem que alertar a serviço de quem, a ideia de quem que essas pessoas defendem, né? Como herança do Hitler, do nazismo, que aconteceu e fez o que fez com a humanidade. Coloquei para vocês mais cedo um discurso, né, da criatura, do Adolf, né? Enfim. Mas os nossos assuntos aqui, eu tenho sempre batido na questão da comunicação, a cada instante nós estamos vendo mais pessoas comentarem sobre isso. O Hélio Gaspari hoje, na coluna dele do jornalão, o Globo, ele colocou aqui Lula e a comunicação, né? Ele também fala. Só que a percepção do Hélio Gaspari é bem diferente da nossa aqui, né? O Hélio Gaspari está no jornalão de direita, enfim, e ele critica algumas coisas na comunicação, mas ele não está querendo que melhore não, né? Ele quer que se exploda. O subtítulo do texto é Presidente ocupa os espaços do governo com agenda repetitiva e arcaica. Bom, de um certo modo, nós concordamos que a comunicação tem uma série de problemas também. Ele fala que esse sistema malvado fritou o ministro Paulo Pimenta e mostrou a frigideira a Sidônio Palmeira, seu substituto. E aqui ele critica que o Lula foi lá no Ceará inaugurar o ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e que foi uma coisa super importante, enfim, e que o Lula acabou falando de outras coisas. Mas, senhor Hélio Gaspari,
O Lula falou de vários assuntos, porque ele é político, ele estava ali falando para um público muito eclético. Agora eu pergunto para o senhor, qual foi a notícia que o jornal o Globo, que o senhor está escrevendo aí, deu sobre esse fato importante? O senhor que reconhece que é uma coisa muito importante. Qual foi a imagem que nós vimos no Jornal Nacional dessa inauguração desse Instituto de Tecnologia ou Tecnológico da Aeronáutica no Ceará, que é uma joia do conhecimento aqui no nosso país? Qual foi o veículo de comunicação que deu algum tipo de destaque? Então, não é só a questão da nossa falta de comunicação, da comunicação enviesada ou comunicação arcaica. O problema é que os grandes veículos de comunicação fazem o que eles sempre fizeram. Eles sabotam qualquer tipo de iniciativa progressista aqui no nosso país. Eles estão a serviço desse atraso. E aí, gente, comentei com vocês que a comunicação ela tem que ter um foco principal nas futuras gerações. E isso está diagnosticado por essa pesquisa do Atlas Intel, que mostra que Lula tem 72,7% de desaprovação entre jovens de 16 a 24 anos. E aí tem vários fenômenos que podem explicar isso, né? Porque esses jovens já nasceram com sempre o PT e Lula na proeminência. Então, para eles dizer que um candidato antissistema deveria combater o que está aí, para essas pessoas faz algum tipo de sentido. Para essas pessoas que, por mais que as estatísticas sejam positivas e com o salário que elas ganham, elas não estão tendo uma vida muito legal, para elas faz sentido dizer, olha, temos que fazer a mudança, temos que mudar tudo. Então, para essas pessoas é que tem que ter uma comunicação muito especial. Eu disse para vocês que lá na Colômbia está acontecendo isso, o presidente está com uma aprovação muito boa, o Gustavo Petro, apesar de todos os veículos de comunicação na Colômbia atacarem o Petro 24 horas por dia. Mas ele vai para as redes sociais e aqui foi o encontro que ele teve com um youtuber, alguém que fazia vídeos para... Fazia vídeos para gamers, né, para meninos, rapazes e moças que mexendo com jogos, e ele foi lá, o Petro conversando com ele. Gente, isso teve uma repercussão gigantesca na Colômbia, que a Colômbia é um país com 45 milhões de habitantes. Então vocês imaginam, só nesse canal principal do rapaz aqui, teve mais de 2 milhões de visualizações, no canal do Petro teve mais 500 mil visualizações, e muitas pessoas fizeram cortes. Então a coisa vai chegando à juventude, ele vai conversando, enfim. São coisas que eu tenho cobrado bastante aqui no nosso portal, que a gente tem que ajudar a movimentar, né? Até porque, quando a gente faz esses movimentos, a gente mostra que é possível que as coisas de um país sirvam ao seu próprio povo, as pessoas vão conscientizando e vão ganhando, o governo vai ganhando força política para fazer algumas transformações. Uma delas eu passei muito ano passando para vocês, se deu no México, que foi essa nacionalização da exploração do lítio, que enfim, é o mineral do presente e do futuro, né? E passei um trecho para vocês aqui, eu não sei se eu coloquei legenda, vou colocar um trecho aqui. Es poder. En el mundo de hoy, quien controla el litio no solo vende un recurso, controla una cadena entera de valor. Y eso lo saben perfectamente las grandes potencias. Hace apenas unos años, el Comando Sur de Estados Unidos ya estaba señalando sin rodeos que el llamado triángulo... Bom, ela está dizendo aqui, né, para nós, ela falou rápido, né, que, enfim, olha, os Estados Unidos já identificam que o lítio é uma coisa estratégica, tanto é que eles colocaram o México, a Bolívia e a Argentina e o Chile, esses países todos, como países que têm uma importância geoestratégica para os Estados Unidos por conta do lítio. Então, não tem ninguém de bobeira nessa história. Só que no México, o ex-presidente López Obrador, ele fez a nacionalização de todas as jazidas, toda a exploração do lítio, e agora, no governo de Claudia Sheinbaum, a coisa está sendo sacramentada pelo Congresso mexicano, né? Ángulo del litio, Argentina, Chile y Bolivia, debía ser una prioridad estratégica para el país norteamericano. Traducido, donde hay litio, hay interés geopolítico. En esse contexto se entiende la decisión mexicana cuando Andrés Manuel López Obrador anunció... Então fala isso, eu coloquei no nosso canal de cortes também, um trecho disso aí, tá com a legenda, enfim, para a gente ver que está tudo conectado no mundo. Só que as coisas estão conectadas no mundo, estão fazendo o seguinte, que de um lado haja um processo civilizatório, um processo racional, e do outro lado exista um genocida, um criminoso, que juntou os criminosos do mundo inteiro com ramificações em países aqui no nosso país, que estão implementando o caos no planeta. E a gente tem que reagir, a gente tem que fazer algum tipo de
de movimento de resistência universal a esse tipo de insanidade, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Mande um comentário aqui para o nosso portal. O nosso papo hoje foi bem diferente, né? A gente abrangeu outras áreas aí, mas espero que tenha sido interessante e tenha despertado aí algumas interrogações na sua cabeça, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!